pregador Lu, Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje vivo. Tome meu fruto. Eu sei quem sou, sei pra onde vou. Sou jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Sou o reverendo Bruno Ribas e eu quero falar uma palavra que tem por tema a multiplicação das conquistas de Josué, que está baseada em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9, que diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, e até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o mar do grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tu mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te desampare, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A multiplicação da conquista de Josué. Então, conquistar é o nosso chamado, conquistar é o teu chamado. Tudo o que Deus criou é para o homem, e através do pecado, o diabo, ele sujeitou o homem, e assim se apoderou do que Deus havia criado. Então, conquistar é reaver tudo aquilo que nos pertence. Deus, ele havia prometido a terra a Abraão, e o inimigo, ele tratou de se apoderar dela. Mas Josué foi o maior conquistador que a Bíblia já registrou. Deus o enviou e ele desapossou o inimigo, tomando a terra que Deus havia prometido. Então, eu quero te dizer que há uma terra a ser conquistada profissionalmente. Ela é tua, né? Josué viveu a multiplicação da conquista, teve vitórias múltiplas, e Deus, ele colocou a terra em suas mãos. Assim será conosco. Deus vai multiplicar as tuas conquistas. E hoje, uma poderosa liberação dos céus vai alcançar a tua vida. Quando Deus chamou Josué, a terra já estava preparada por Deus. Josué, ele deveria ser o conquistador que Deus desejava. Você será o profissional que Deus deseja para viver essa conquista multiplicada. Mas, para que você seja um profissional que Deus deseja para viver essa conquista multiplicada, é preciso, em primeiro lugar, lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 2, fala que Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, nós notamos aqui que Josué, ele deveria alinhar os seus, ele deveria alinhar aqui, na verdade, o seu chamado que Deus havia dado para ele, né? Alinhar os seus sentimentos com a perspectiva de Deus. E a nossa disposição, ela deve ser motivada pela promessa que Deus nos fez, e não pelas circunstâncias que nos cercam, que são os problemas, que são as dificuldades, não. E em segundo lugar, você tem que ser forte e corajoso, porque lá no capítulo 1, no versículo 6 de Josué, fala: ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, ser forte e corajoso significa ter força interior, vencer as decepções, vencer a incredulidade, ter uma autoimagem bem ajustada,
e ser valente para enfrentar aquilo que nunca foi enfrentado. Há um respaldo que nos apoia na guerra. Somos enviados de Deus e nunca devemos temer o que Deus já venceu. Em terceiro lugar, você tem que viver em aliança e santidade, porque no capítulo 1, versículo 8, fala: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto ele ou nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, para você viver essa poderosa conquista, você precisa estar habilitado. A multiplicação, ela só é alcançada por aquele que está habilitado. Onde todas as promessas se cumprem, pode viver esta habilitação. Então, somente um profissional que vive no ambiente espiritual de santidade, onde todas as promessas se cumprem, pode viver essa multiplicação. E você precisa ter disposição, você precisa ter força, você precisa ter coragem e estar habilitado. Então esses aqui são os atributos indispensáveis para que o mistério dessa multiplicação ele se processe. E nós podemos ver que depois de Jericó e Ai, Josué ele venceu 5 reis de uma só vez, como nós vemos lá em Josué 10, versículo 16 até o 27. E depois ele venceu ainda outros 7 reis de uma única só vez, como diz lá em Josué 10, versículo 28 a 43. Então em 5 anos, nós vemos que Josué, numa poderosa multiplicação, ele conquistou a terra e assentou o povo. E nós vemos que o mistério da multiplicação, ele se fez presente e ele se fará presente na tua vida profissional, e você vai conquistar tudo aquilo que você tem necessidade em tempo recorde para que esse ministério se manifestasse. Nós vemos que Deus deu a Josué as condições sobrenaturais que está hoje sobre você e sobre a igreja apostólica. Então na tua vida profissional, esse mistério ele vai se multiplicar, ele vai se manifestar. Em primeiro lugar, você vai rodear os teus alvos e Deus vai te entregar as cidades. Ou seja, rodeie o teu alvo, rodeie os teus objetivos de conquista através da oração, através do jejum, através da santificação, através da obediência e de ter uma vida com Deus. Um terremoto dos céus, ele vai derrubar as muralhas de estagnação, de paralisação, e uma conquista sobrenatural será o início da tomada da terra na tua vida. Segundo lugar, Deus, ele vai acelerar a tua conquista com milagres, né? Porque Josué ele contava com o sobrenatural de Deus. Do céu vieram as pedras que mataram mais do que a espada que Josué tinha matado. Então a tua conquista será multiplicada, pois aquilo que você nunca poderia conquistar, Deus conquistará por você. Em terceiro lugar, Deus vai mover a terra a teu favor. Assim como Deus parou o sol, a lua, para que Josué vencesse, se for preciso, Deus vai mudar as condições, Deus vai mudar o mercado, vai mudar as condições, se for preciso, Deus vai mudar a economia de um país inteiro por tua causa. O que jamais poderia acontecer na terra, vai acontecer, pois o mistério da multiplicação vai se manifestar na tua vida profissional e você vai ter uma conquista multiplicada. Sabe por quê? Porque é tempo de conquistas multiplicadas na tua vida. Deus te abençoe, eu te amo em Jesus, fique na paz, até a próxima. Pregador Lu, eu tava morto, mas sei que hoje vivo. 2 décadas do hip hop, tome meu fruto. Sei de onde vim, sei quem é que me colocou. Quem somos nós, ao som da sua voz, minha alma floresce. Frutos nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou, cuidou de cada folha, cuidou de cada galho, fez em terra sem germinar, copa bonita.